15% de todo o mineral que se extrai no mundo vem do Brasil, mas as normas que disciplinam a exploração dessa riqueza estão defasadas. O Código de Mineração em vigor no país é de 1967. Para modernizar as regras, o governo pretende encaminhar ao Congresso o Plano Nacional de Mineração. Entre as mudanças propostas, a criação de uma agência reguladora e de uma espécie de royalty sobre o faturamento das empresas, nos moldes do petróleo. Nesta primeira reportagem, a repórter Cláudia Brasil foi a municípios do interior de Minas Gerais para mostrar qual é o impacto da mineração na economia, no emprego, no meio ambiente e na vida destas cidades. Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, ainda preserva aquele ar de cidade do interior. Mas aos 308 anos, isso começa a mudar. A cidade, que se tornou conhecida pelo ecoturismo, proporcionado por belezas naturais como a famosa Cachoeira do Tabuleiro, é agora uma nova fronteira econômica. A riqueza a ser explorada está no subsolo, o ferro. E antes mesmo que o minério comece a ser extraído, os primeiros impactos já são evidentes. A compra de terrenos pela mineradora trouxe problemas para vários moradores. De uma família de lavradores, João Elcio vendeu sua propriedade em setembro de 2010. Só recebeu o dinheiro um ano depois, sem qualquer correção. Ele garante que muitas outras promessas feitas pela mineradora ainda não saíram do papel. Eu não concordo com essa compra deles aí, sem juros não. E o preço, quem pôs foi eles, o preço que eles quis, né? Então não foi ninguém lá que pôs o preço, eles que puseram o preço que eles quis. O lavrador Lúcio afirma que as ações da mineradora para a compra de terras em Conceição do Mato Dentro não são corretas. Tirando as pessoas tipo empurrado, nós sentimos massacrado e vendo as pessoas sendo massacrada. O secretário de Meio Ambiente de Conceição está preocupado. Ele diz que os problemas estão no campo e também na cidade. Nós temos um impacto grande pelo grande contingente de trabalhadores hoje na cidade, formando repúblicas. Nós não conseguimos mais receber turistas porque não temos vagas em pousadas, em hotéis e em casas mesmo para alugar. O secretário aponta um outro problema. Nos últimos 2 anos, o aterro sanitário controlado virou um lixão a céu aberto, com o aumento da quantidade de lixo produzido. A mineradora não teria cumprido cláusulas que falam de coleta, acondicionamento e tratamento dos resíduos. A mineração de ferro em Conceição do Mato Dentro é um projeto ambicioso feito por uma das maiores mineradoras do mundo, com sede no Reino Unido, e que envolve ainda a cidade vizinha de Alvorada de Minas. Juntas devem produzir 26,5 milhões de toneladas de ferro por ano. Minério que será transportado até o Porto de Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, para exportação pelo maior mineroduto do mundo, com 525 quilômetros de extensão. Quando a mina começar a funcionar, devem ser gerados 5.000 empregos diretos e indiretos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. É importante e ninguém nega isso. A arrecadação de impostos em Conceição do Mato Dentro também vai aumentar. Mas o secretário do município faz o alerta. A degradação ambiental vai cobrar um preço alto dos moradores da cidade. Tudo isso que a gente vê aqui é o complexo da Serpentina, que é conhecido aqui em Conceição de Mato Dentro como Serra da Ferrugem. A expectativa com a exploração do minério de ferro é que em 10 anos essa paisagem mude completamente e essa serra que desapareça. Dentro de alguns anos, com o avanço da extração do minério na Serra da Ferrugem, até o traçado dessa rodovia estadual vai mudar. Ela corta a cadeia de montanhas que será explorada e os carros já não poderão mais seguir por esse caminho. Para se ter uma ideia das mudanças que a paisagem da região vai sofrer, não precisamos ir longe. Desembarcamos a pouco mais de 150 quilômetros daqui, em Itabira, terra natal do poeta Carlos Drummond de Andrade. Conhecida como Cidade do Ferro, Itabira é o berço da Companhia Vale do Rio Doce, chamada atualmente de Vale. Ela foi criada para extrair daqui a hematita, minério com altíssimo teor de ferro. E isso já faz mais de meio século. O ferro exportado para vários países é a base da economia do município. É o que sustenta a cidade.
A cidade de Itabira, ela depende de aproximadamente 60% da atividade minerária para a sua sobrevivência. As marcas da retirada do minério em Itabira são visíveis de qualquer ponto da cidade. Mas o que há por trás dessas montanhas de aparência cinzenta é o que nos revela um sobrevoo de helicóptero. Não há como não se impressionar com as enormes e profundas crateras escavadas ao longo de décadas de exploração do ferro em Itabira. A grandiosidade desses buracos é tanta que imensas máquinas quase se perdem dentro deles enquanto trabalham. Uma curiosa história envolve os dois maiores símbolos de Itabira, o ferro e Carlos Drummond de Andrade. A Casa Branca, conhecida como Fazenda do Pontal, onde ele passou parte da infância, foi desmontada pela Vale em 1973. O lugar onde ela ficava foi ocupado por essa barragem construída para lavar o minério. 30 anos depois, a Vale remontou a casa num lugar próximo, em homenagem ao poeta. Hoje é um ponto turístico e cultural, mas das janelas a paisagem que se vê é essa: o Lago de Rejeitos da extração de ferro. Com o passar do tempo, a Serra da Ferrugem, em Conceição, dará lugar a um cenário semelhante a esse. A diferença é que as crateras estarão preenchidas com o que sobrar da extração do ferro. Conceição do Mato Dentro e Itabira são hoje as duas pontas de um mesmo processo, a extração do ferro. Enquanto Conceição se preocupa com o que poderá acontecer com a cidade assim que a mina começar a operar em 2012, a Cidade do Ferro olha para o futuro e se pergunta o que fazer quando o minério acabar. A expectativa é que isso aconteça em no máximo meio século. Uma das maiores apostas é investir na transformação de Itabira num polo de formação de mão de obra para a área tecnológica. Certamente isso vai ser, a forma que Itabira terá exatamente para enfrentar a situação aí do fim das minas. Em Conceição, quem sempre sobreviveu da terra olha com certa desconfiança para o amanhã e teme que a natureza, em pouco tempo, já não consiga ser mais tão generosa. Total destruição, nós temos filmagem, temos uma série de coisas, desrespeito com a natureza, desrespeito com os animais. A mineradora Anglo American, que vai extrair o minério de ferro em Conceição do Mato Dentro, foi procurada pela nossa produção, mas não quis se manifestar. Na segunda reportagem da série, na próxima semana, nós vamos ver de que maneira o novo marco mineral poderá ajudar a resolver os problemas que vimos na reportagem de hoje.